Bom dia. Tô por aqui para compartilhar uma reflexão com vocês, no meu devocional. Não tenho o hábito de fazer isso, não fico muito à vontade, mas já tem alguns dias que eu comecei a refletir nesse estudo e isso tem me incomodado, tem gerado no meu coração essa vontade de estar dividindo com vocês. E a palavra está lá no Salmo 25, que todo o Salmo 25, do versículo 1 até o versículo 22, mas eu ressaltei aqui o versículo 4, que diz assim: Faz-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas. Para a gente poder crescer espiritualmente, é preciso a gente se aprofundar no relacionamento com Deus e conhecer quais são os caminhos do Senhor. É necessário que a gente possa ter intimidade, andar ombro a ombro, falar a mesma língua. Aquela coisa de quando a gente tem um amigo, a gente tem um parceiro, ou até mesmo um casamento, um relacionamento, de que um olha para o outro, já sabe o que o outro está pensando, já tem aquela resposta mental ali. E no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida espiritual, não pode ser diferente. O Salmo 25 é uma oração que expressa muito mais do que um pedido de socorro de Davi. É muito mais do que um pedido de perdão, mas ele também descreve o desejo que o Davi tinha de conhecer ainda mais os caminhos do Senhor, de viver de acordo com todo o padrão que foi estabelecido por Deus para a vida dele. Ele sabia que Deus tinha algo para a vida dele e ele queria alcançar isso em sua totalidade. Nessa oração do Salmo 25, o Davi primeiro ele faz umas súplicas. Ele apresenta a Deus no primeiro plano suas súplicas. E num segundo momento, ele vem meditando e falando dos atributos de Deus. Observei aqui, no Salmo, em cima da lição que eu estava fazendo, que Davi ele vem derramando a sua alma com uma profundidade, com uma sinceridade na sua oração a Deus, quando ele faz o seguinte pedido: Não me deixes confundido, faz-me saber os teus caminhos, lembra-se, Senhor, de mim. Lembra-te das tuas misericórdias sobre a minha vida. Perdoa os meus pecados. Olha para a minha aflição. Olha para os meus inimigos. Guarda a minha alma. Enquanto pela meditação, Davi já estava refletindo nos atributos de Deus, Ele refletia na providência que Deus tomava em favor dele, em favor daqueles que o obedecem, que o servem, que o seguem, daqueles que temem ao Senhor e que buscam verdadeiramente ter essa intimidade com Deus, que buscam serem obedientes à palavra e à vontade de Deus para sua vida. Davi, ele ainda pede para o Senhor não lhe deixar envergonhado perante os seus inimigos. Davi desde muito jovem, a gente vê a história de Davi ainda menino no campo trabalhando. Davi sempre foi proativo. E eu falo que Deus sempre chama aqueles que estão trabalhando, Deus não costuma chamar os preguiçosos. E Davi ele sempre foi trabalhador, ele sempre foi disposto a cumprir o seu chamado. Desde a sua mais tenra mocidade, quando Samuel chega na casa do pai dele, ele estava lá no campo trabalhando. Estavam todos os irmãos em casa, ele estava lá trabalhando. E a gente, muitas das vezes, a gente se vê se escondendo debaixo de uma falácia, de uma desculpa, que a gente não sabe nem qual é o nosso chamado, que a gente nem tem um chamado. Quando todos, ao levantar a mão, já foram comissionados a ir pregar o evangelho a toda criatura, em todo tempo e fora de tempo. E a gente fica se escondendo atrás de uma história de que eu não tenho um chamado, eu ainda não sei qual é o meu chamado, eu não sirvo para nada. E Davi, desde muito jovem, a gente vê hoje que tem crianças que já sabem qual é o chamado dela, já está exercendo o chamado dela, que não tem o porquê dessa covardia na nossa vida. E Davi, desde sua mocidade, ele disposto a cumprir o seu chamado, e ele começou cumprindo o seu chamado de frente às batalhas. Ele ia para as grandes batalhas, que eram-lhe apresentadas, ele não recuava, ele fazia o que era necessário ser feito. E por causa disso ele sofria muita oposição.
oposição de grandes guerreiros, de grandes líderes, de homens experimentados na guerra, homens vorazes, mas ele principalmente sofria oposição de pessoas ligadas a ele que tecnicamente deveriam estar apoiando. E sofria até a oposição da sua própria família. Quando tem uma passagem, né, que quando ele chega lá para levar o pão que o pai mandou, os próprios irmãos o afrontam. Então, assim, Davi ele sofreu muita oposição. E não é diferente com a gente. É porque quando nós pegamos e nos colocamos à disposição verdadeiramente de fazer a vontade de Deus, nós vamos sim atrair a oposição. Principalmente daqueles mais próximos, que supostamente seriam os que deveriam nos apoiar. Talvez dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro da nossa própria igreja, talvez até da nossa liderança. E o próprio Jesus tinha seus opositores, tinha traidores no meio daqueles que comiam com ele, que enfiavam a mão no prato junto com ele. O próprio Jesus tinha perseguidores, tinham incompreensíveis, cheios de ódio, né? Que ao analisar a história de Jesus, ao ler ali, você olha e fala assim, mas o que ele fazia para despertar tanto ódio? Como que poderiam se opor tanto a ele, né? Com a mensagem que ele trazia? Eu sempre falo que se nem o Filho de Deus foi poupado, por que eu vou achar que eu tenho a pequena probabilidade de ser poupada? Então, nós sim teremos os nossos opositores. O próprio Filho de Deus, ele foi perseguido, ele foi incompreendido, ele foi traído. E qualquer um de nós que se propor a caminhar, a seguir o caminho de Jesus, vai ter sua oposição. Mas aí eu deixo para a meditação de vocês lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14, quando o apóstolo Paulo ele fala a Timóteo para não desistir, para perseverar. Eu não vou me lembrar agora exatamente qual versículo, mas vocês podem buscar. Davi, ele sabia da facilidade que nós temos para transgredir, para desobedecer às ordens do Senhor. E ele pede perdão ao Senhor, até pelos pecados que ele havia cometido em sua mocidade. A gente vê uma coisa que é comum, né, em todas as seitas, as religiões, e até no meio da ciência, que uns chamam de lei da ação e da reação, outros chamam de lei da semeadura, mas a gente só vai colher aquilo que a gente plantou. Então, quando nós cometemos um pecado e nós nos arrependemos desse pecado, ele é perdoado. Mas existem as consequências do nosso pecado. E pecados que nós cometemos lá atrás da nossa mocidade, hoje nós estamos colhendo frutos. Muitas das vezes a nossa família, os nossos filhos, a nossa descendência estão vivendo situações que são consequências dos nossos pecados de mocidade. E Davi ele teve essa consciência de reconhecer e de pedir perdão a Deus por aquilo que ele havia feito na mocidade dele. E ele nos ensina a fazer isso hoje, a olhar para trás e falar, Senhor, perdoa os erros da minha mocidade. Ele ainda implorava, faz-me saber dos teus caminhos. Ele pede direcionamento de Deus e reforça com a consciência que os seus olhos devem estar constantemente voltados para o Senhor. Os seus olhos devem estarem constantemente voltados para o Senhor. Se nós perdermos o foco por poucos segundos, por poucos minutos que seja, e deixarmos de olhar somente para o Senhor e começarmos a olhar para o que está acontecendo, seja para a política, seja para a situação da pandemia, seja para a conta que vai vencer, seja para o saldo que não existe, seja para a surtada que a gente está dando. A gente vai deixar de olhar para Cristo e a gente vai parar de separar o certo do errado, o bem do mal. E é só isso que o inimigo precisa para entrar e para acabar com tudo. Essa é a brecha necessária, essa é a legalidade que a gente precisa dar. É tirar os olhos do Senhor. A palavra diz que elevamos nossos olhos para o monte de onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Davi ele tinha consciência disso, ele nos ensina isso, a manter os olhos firmes para o alto. Essa provavelmente, né, aqui na minha reflexão, é a mais importante das lições
Ainda mais nos dias como os de hoje que nós estamos vivendo, né? Onde nós temos tido tanto tempo para refletir, para meditar, para pensar, para tirar conclusões, para fazer avaliações, que nós possamos realmente estar valorizando e priorizando a conhecer os caminhos do Senhor, a conhecer a vontade de Deus, a direção, qual é o plano de Deus para nossas vidas, o propósito que Deus tem para cada um de nós, a identidade que o Senhor preparou para nós, né? Porque nós sabemos que existe três de nós. Existe aqueles que as pessoas conhecem, existe aqueles que nós pensamos que somos, e existe aquele que Deus fez. Aquele que Deus fez, que Ele olha e que Ele enxerga a ponto dele amar de maneira tal, inexplicável, para entregar o Filho dele na cruz por amor de nós. Então que nós possamos tirar esse momento para a gente estar vendo qual que é a vontade de Deus para a gente poder estar vendo qual é esse eu a ponto de ser amado inexplicavelmente por Deus, quem nós realmente somos para Deus, qual o propósito que Deus tem para a nossa vida, e que nós possamos verdadeiramente nos colocar à disposição de estarmos sendo guiados por Deus, ensinados na verdadeira palavra de Deus, orando e meditando na palavra e andando verdadeiramente com o Espírito Santo de Deus. Essa é a minha meditação do dia de hoje, a minha oração e o que eu vim compartilhar com vocês nessa manhã. Eu espero que de alguma forma, da maneira que essa palavra me ajudou nesses dias, né, tem me ajudado no dia de hoje, tem vindo de encontro ao meu coração, tem trago conforto, consolo e esperança, que possa estar abençoando a vida de vocês como tem abençoado a minha de alguma forma. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, em nome de Jesus.